Metanoia. Estava comentando, a Cida estava comentando alguma coisa sobre isso, né? Eu não sei quanto a vocês, mas essa palavra tem feito parte dos meus meses aqui. Obviamente, porque eu tenho que preparar a mensagem, pelo menos a maior delas. Deus quiser, semana que vem não vou ser eu que vai trazer a mensagem. Assim como algumas vezes no passado, a última foi Otávio, né? Então, mas é interessante como esse texto de Romanos, que fez a cabeça de tantas pessoas, né? Lutero acabou entendendo o que era a fé dele através de Romanos. Até Agostinho, né? Conhecido Santo Agostinho, na verdade teve uma conversão através desse livro. E eu confesso a vocês, né? Eu vejo muitos pastores famosos, né? Bons pregadores, dizendo que através de Romanos, em particular o texto que a gente vai ver hoje, falando assim: meu Deus do céu, eu reconheço que eu não sei nada. E não foi diferente para mim nessa semana. Estamos terminando hoje, eu estou chamando aqui uma história que ainda não acabou, a gente tem feito, essa é a terceira e última mensagem nessa parte final. E a gente vai terminar hoje o capítulo 11. E onde Paulo começa com uma história lá, que alguns pensam que é um parênteses na carta, quando ele está falando de todas as doutrinas. E a partir do capítulo 12, ele vai trazer coisas práticas para a nossa vida. E posições que a gente tem que tomar. Mas é engraçado que ele abre esses parênteses para falar de Israel, e muita gente fica entendendo: pô, vamos pular essa parte, os capítulos 9, 10 e 11, que a gente está terminando hoje. Mas é interessante porque aqui a gente pode se encontrar, e eu espero que você tenha essa possibilidade de entender isso. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por isso Paulo fala de Israel, porque não existe cristão sem judeu. E Paulo traz essa coisa bem fácil. A gente vai ler os primeiros, a partir do versículo 25, e depois a gente vai até o 32, e no final ele acaba com o que a Bíblia chama de doxologia. Já ouviu essa palavra, doxologia? Se você frequentasse alguma igreja tradicional, aquelas que tem o inário, né? E a gente frequentou a igreja assim no passado, então você tem lá as doxologias, né? Que é aquelas coisas que é uma adoração, é um final, um broche. E Paulo acaba tão maravilhado com o mistério que ele vai revelar, que Deus revelou a ele, ele compartilhou com a gente. E que no final a única coisa que ele tem que fazer é falar: Senhor, a única coisa que eu posso falar é que o Senhor é grande. Então, vamos ler do 25 ao 32, deixando essa parte da doxologia para o final. Amém? Versículo 25 de Romanos 11, diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Esse versículo é mais confuso, mas tudo bem, vamos lá. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Amém? Vamos ler até aqui, depois a gente lê do 33 ao 36 ao longo da nossa mensagem. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez. E assim como
Nós vamos ver aqui ao longo da mensagem e também essa primeira canção que nós cantamos, ó Pai, que fala que o véu que separava já não separa mais, Senhor. Que os véus que possam existir ainda, Pai, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, sejam tirados hoje, para que a gente possa entender completamente o Teu propósito no plano da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Bem, uma história que ainda não acabou. E só para localizar, não quero investir muito tempo nisso, a gente está ali terminando hoje aquele ponto, implicações para Israel, mas eu pus aqui um adendo, né? E para nós, porque quando ele fala de Israel, ele está falando da gente também. Amém? Então, vamos lá. Vamos vendo versículo por versículo dessa história que ainda não acabou. E é engraçado que Paulo começa, engraçado não, tem um porquê, né? É interessante olhar. Paulo começa ali falando, irmãos, não quero que ignorem este mistério. Ele está chamando de mistério. E mistério na Bíblia, né? Não é uma coisa que nem o ocultismo, essas coisas, só aqueles, os iniciados que sabem, né? Mas é uma coisa que Deus vai revelando ao longo do tempo, e nesse momento ele estava revelando através de Paulo, para que não se tornem presunçosos. Interessante essa palavra presunçoso, né? A gente não usa muito no dia a dia, mas presunçoso o que é? Logicamente, que presume, que imagina ser algo que não é, certo? E que se acha alguma coisa. E normalmente, quando a gente se acha alguma coisa, a gente se julga superior a outros, né? Então é mais ou menos o que Paulo está enfatizando aqui. Paulo está dando uma última cutucada na gente. Logicamente, os seus primeiros leitores foram os crentes lá de Roma, tá? Mas, logicamente, a carta dele chegou até nós, e, portanto, essa cutucada é para nós também. E por quê? Porque ele julgava que era muito importante. E ele dá isso, eu estou falando que ele dá a última cutucada aqui, porque ele já tinha dado, e a gente viu na semana passada, por exemplo, no versículo 18, ele fala lá, não se glorie contra esses ramos. Lembra que ele dá aquela figura da oliveira, né? Que nós fomos enxertados, existe uma oliveira, que é, digamos, o povo judeu, desde Deus, os patriarcas, e eles foram, e aí, de repente, parte deles, daqueles ramos da oliveira, começaram a não dar azeitona mais, não dar fruto. Então Deus cortou. E ele pegou a gente, que era da oliveira brava, né? Certo? Era a oliveira. Quando eu era moleque na rua, eu morava em Pinheiros, numa rua, uma travessa lá que era. Hoje tem um túnel que atravessa, você pode ir da Cardeal Arco Verde até o outro lado, não importa o nome das ruas, mas naquele tempo tinha uma escadinha, assim, era uma rua fechada. E que tinha muito, era mamoneira, sabe o que é aquilo? Aquelas árvores assim, ficavam cheias daquelas mamoneiras lá. Então imagina que a gente era uma coisa assim, né? uma oliveira selvagem. E Deus pegou a gente, cortou e enxertou lá, né? Fez aquele todo um trabalho, nos enxertou naquela oliveira, e a partir daí a gente começa a dar fruto. E aí ele falou, olha, vocês que fizeram esse processo, nós que somos crentes, nós aceitamos Jesus, então não se creiam, porque no fundo, é o que ele está falando, não se glorie contra esses ramos, aqueles ramos que foram cortados, os judeus que não deram fruto. Porque ele fala, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Ou seja, nessa história nós estamos de carona. Dá para entender? Interessante isso. A gente explorou semana passada, não quero repetir, nós não somos o novo Israel de Deus. Talvez você escute isso com uma certa frequência por aí, né? Nós somos um complemento ao Israel. Para isso nós fomos chamados. E esses versículos, todos esses capítulos têm deixado isso muito claro. Amém? Então, na verdade, essa história não começou conosco, né? Ela começa lá atrás e graças a Deus nós estamos aqui aproveitando da oliveira. E a segunda cutucada que ele dá foi no versículo 20, que ele fala, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Então ele fala, não se orgulhe, mas creia. Não se orgulhe, mas creia. Então é como se ele estivesse abrindo um parêntese para a gente aqui, né? Então, no mundo que a gente está vivendo, e essa semana acho que a coisa se intensificou ainda,
E eu vou abrir um parênteses no parênteses do parênteses. Impressionante como Deus age, né? A gente está estudando isso no mundo, no momento que o mundo lá no Oriente Médio está pegando fogo. E tem muitas vozes discordantes, né? E é interessante isso. A gente vê isso pelo ponto de vista de Deus. No mundo há um conceito definido sobre Israel. E é justamente porque Israel é conhecido como o quê? Como povo? Povo de Deus. Né? Povo de Deus. E o mundo, o que é de Deus? É inimigo de Deus. E, portanto, o mundo é inimigo de Israel. Quanto mais mundano, mais inimigo de Israel. Dá para entender isso? Não? Basta ver essas notícias. Ver os canais mais tendenciosos, você vê que eles mais estão criticando. Né? Eu vi um pastor, outro dia, engraçado que era uma pregação de 2 anos atrás, quando começou lá o conflito, né? Israel com Hamas e tudo mais. E ele falou, você nota, e era um pastor nos Estados Unidos, mas um pastor para a comunidade hispânica, né? Não lembro se ele era boliviano, não sei o quê. Ele falou, você percebeu que nas notícias, todas as notícias que falam de Israel, de mortes de Israel, pelas bombas que caem, não fala nada, só fala, não sei o quê, pá. Mas quando falava da Palestina, do Hamas, na época, lá na faixa de Gaza, né? Fala não sei quantas milhões de crianças. Né? Só o nome crianças era evidenciado. Né? Por quê? Porque existe um viés, né, em tudo isso. Mas tudo bem, isso é só para a gente ter em mente, para a gente não ser presa fácil nas coisas que o mundo vende para nós. Né? Então, acho que dá para perceber isso. Você consegue perceber esse viés? O que o mundo estabelece, que Deus estabelece, o mundo rechaça e se opõe gratuitamente. Tem gente, você pega os meninos na escola, tudo mais agora, né? É tudo anti-Israel. Nós estamos nesse momento. Mas vejam o que a palavra diz sobre a posição de Deus com relação a Israel. E eu queria tem muitas profecias, mas eu queria trazer 2 bem curtinhas aqui para colocar a gente nesse contexto. 2 de Zacarias. Começo, Zacarias 2:8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Ou seja, assim diz o Senhor. Zacarias está falando, Israel é a menina dos olhos de Deus. Ainda que seja um filho ingrato. Ainda que seja um filho que, nesse momento, esteja surdo e cego para o Evangelho. Eles continuam sendo a menina dos olhos de Deus. Você descarta seu filho quando ele é desobediente a você? Não, né? Então, essa é a posição de Deus. Uma outra que eu vejo acontecendo, nossa, é impressionante essa. Zacarias 12:3, diz assim, naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. É impressionante isso. Está acontecendo agora. E já aconteceu no passado. Várias vezes. Né? Uma pedra pesada. É assim que Deus vê e cuida de Israel. Amém? Então, por isso, versículo 20, né, que a gente acabou de ler, fala, não se orgulhe, mas tema, porque esse é o nosso Deus. Né? Poderoso para tudo. Bom, mas voltando para o nosso texto, né? Versículo 25, fala, irmãos, não quero que ignorem, então, esse mistério, para que não se tornem presunçosos, não se orgulhem. Né? Porque ele fala que o conhecimento, lógico, o conhecimento da verdade, é um antídoto perfeito para o orgulho, para a presunção e a hipocrisia. E eu pus um resumo aqui, que eu acho que dá para a gente entender por que Paulo estava tão preocupado com isso. Não sejam orgulhosos, não vacile, né? Entendam o que está acontecendo. Entenda qual é a posição de Israel para você entender qual é a sua posição. É mais ou menos isso. Né?
E esse resumo eu achei bom. Fala assim: se os membros gentios e judeus da igreja de Roma, e esse parênteses aqui é do redator, né? Aqui, né? Assim como de qualquer outra igreja no mundo, conseguissem entender exatamente qual é a sua situação, um em relação ao outro, dentro do propósito de Deus, nada teriam do que se vangloriar. Ao contrário, teriam muito a agradecer. Amém? Que bom que Deus nos enxertou um dia na sua oliveira. A oliveira que tem as raízes lá em Abrão. Interessante ver que os muçulmanos também entendem que a raiz deles vem de Abrão, né? Só que depois eles seguiram um outro caminho. Amém? Então, vamos ao mistério. O que Paulo está falando então aqui? Esse mistério, não sejam ignorantes desse mistério. E o primeiro, ele põe isso aqui em 3 verdades consecutivas. E a sequência é do Stott, né? Ele põe, e ele faz assim: Israel, a primeira delas, Israel experimentou um endurecimento em parte. A gente tem visto isso ao longo do tempo. Eu trouxe a estatística, né, da população de Israel. 1,9% só de Israel são cristãos hoje, ou se dizem, de alguma maneira, conhecedores de Cristo. 1,9%. É mínimo, né? É mínimo, realmente. Então, mas esse endurecimento é um endurecimento parcial. Ele é parcial em termos numéricos, porque a gente sabe que sempre teve um remanescente, Paulo já veio falando disso, né? Sempre teve gente, está aberto hoje. Tem os judeus messiânicos, né, que chamam assim, aqueles que aceitaram Jesus. Tá? Sempre existem, sempre existiu. Então, é parcial nesse sentido, e é parcial também em termos temporais. Ou seja, esse endurecimento de Israel, que está durando muito tempo, na verdade, mas mesmo assim ele é transitório. Para Deus, como fala, 1 ano é como 1000 anos, 1000 anos é como 1 ano. Para Deus é transitório. Então, esse é a verdade desse momento. É um endurecimento. Esse endurecimento é como se fosse uma insensibilidade espiritual. E por isso que eu achei interessante a música que eles puseram no louvor, né? A gente não tinha conversado, porque é como se o véu que foi rompido quando Cristo morreu, né? Que os evangelhos falam que quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo lá, que separava o santo lugar do santíssimo, né? Lugar, ele se rompeu, tá? E, portanto, parece que para os judeus ele permanece ali inteiro. Isso vem lá, e é interessante, 2 Coríntios 3,13, eu não vou por aí, mas vou aqui só comentar, que fala de Moisés. Ele comenta que Moisés, quando foi lá para pegar as tábuas da lei, e ele esteve na presença de Deus, quando ele descia, o rosto dele estava resplandecendo, não dá para a gente imaginar, resplandecia tanto que o povo tinha medo. Fala, não dá nem para olhar para ele, imagina. Paguei a luz aqui por causa da vista da torre, né, que está ruim. Aí eu fiquei imaginando, imagina se ela ficasse na frente de Moisés na época que ele estava descendo do monte lá, ia ter que usar óculos escuros. Então o que Moisés fazia? Ele punha um véu. Ele punha um véu. Só que aquilo, depois, os dias iam passando e ia desvanecendo. Até a outra vez que ele ia de novo ter um contato com Deus e aquilo voltava. Então ele aprendeu a andar diante do povo com um véu. E Coríntios vai falar que esse véu continua até hoje no coração e na mente dos judeus, quando eles leem a Torá, quando eles leem lá nas sinagogas, né? Então esse é o momento deles. Esse véu ainda está. Mas um dia, né? Então no texto lá de 1 Coríntios fala que na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje mesmo o véu permanece quando ele lida a antiga testemunha. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, se espera que isso ainda aconteça com Israel. Essa foi a primeira verdade. A segunda verdade aqui do texto, ele fala que eles vão ficar endurecidos parcialmente, até que chegue a plenitude dos gentios. E aqui é interessante, aqui nós entramos. E aqui eu posso dizer que o Simpson, o fundador da aliança, foi a esse ponto que ele dedicou a vida dele, a missão dele.
porque ele queria acelerar o dia que a plenitude dos gentios, ou seja, o número completo daqueles que vão ser salvos, fosse alcançado. Tá? Por isso que a nossa igreja é essa aliança cristã e missionária. Certo? Nossa, me deu branco aqui, né? Esse missionária vem desde a raiz, porque o Simpson nem queria fundar uma igreja, né? Ele começou um movimento missionário, porque ele entendia que isso é que ia fazer com que Jesus voltasse antes. Amém? Então, Paulo está falando, olha, os judeus vão ficar assim, com essa venda, com o véu, até que o número completo dos gentios seja alcançado. Será que a gente está longe desse número? Difícil dizer, né? Então, é interessante que o próprio Jesus falou lá em Marcos 13, né? Ele fala que é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então virá o fim, ou seja, isso daqui que Paulo está mencionando, a plenitude dos gentios. E a terceira verdade, ele coloca aqui no versículo 26, ele fala assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. E aí ele vai mencionar duas profecias do Antigo Testamento, uma de Isaías, outra de Jeremias. Ele fala, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Isso está baseado em Isaías 59, versículos 20 a 21. E depois, no versículo 27, ele está citando Jeremias 31, que ele fala, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Amém? Então, existem promessas do Antigo Testamento que não foram cumpridas ainda, muitas foram. Uma delas é que Israel se tornaria uma nação de novo, voltaria, e isso já aconteceu, desde 1948. Mas ainda Israel não é uma nação que professa Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? E essa é a promessa. Então, está aqui as promessas. Eu tenho até os dois textos grandes aqui, mas não vou ler. Eu quero só que a gente leia junto esses aqui, Números 23, 19. Dá para ler aí? Vamos ler? Deus não é um homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a promessa dele é de resgatar Israel. Uma última palavra aqui que eu não comentei, ali em cima, né, quando fala todo Israel será salvo, para a gente não entender mal, né? Fala, então quer dizer que o universalismo, né, misericórdia universal, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Existem alguns pastores dizendo que não importa o que aconteça, no final todos serão salvos. E não é isso que está ali, certo? Primeiro, estou lembrando daquele que fala, e em algum momento a gente vai repetir aqui, quando ele fala da bondade e da severidade de Deus, acho que está no versículo 20. Lembre-se da bondade e da severidade de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele tem que ser severo com os seus filhos, não é? Então, por exemplo, o povo do Egito, ele estabeleceu uma aliança com Israel, amava Israel, e portanto, ele criou o povo judeu, assim como todos os povos, mas em especial o povo para chamar de seu. Mas aquele povo vagou 40 anos no deserto. O que aconteceu nesses 40 anos? Todos aqueles a quem a promessa foi dada, morreram, sem ver a promessa se cumprir. E só uma nova geração a quem a promessa foi feita. Então, ao longo desses anos, desde o ano 70, ou desde que Jesus morreu, lá para o ano 30, vamos falar assim mais ou menos, da nossa era, que Jesus foi crucificado, tá? Até hoje, esse véu continua. Então, imagina quantas gerações de judeus não tiveram a graça. Mas a palavra fala que aquele Israel que estiver aqui ainda, vivo, e for alcançado,
E aquele dia que eles reconhecerem que o Messias que eles tanto esperam é o Senhor Jesus, tudo vai mudar para eles. E por isso fala que todo Israel, ou seja, a maioria da nação de Israel, vai professar Jesus. E em algum momento está aqui, mas eu vou lembrar que Jesus falou, lembra quando ele falou, Jerusalém, Jerusalém, como quis proteger vocês, como a galinha protege seus pintinhos, mas agora isso está vedado para vocês. Mas aí ele fala assim, um dia vocês não me verão mais até o dia que vocês vão falar, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, esse dia vai chegar, que em Israel eles vão falar, bendito é o Senhor Jesus. Amém? O próprio Jesus profetizou. Mas seguindo no texto, versículo 28, fala, né? Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Interessante, eles são inimigos e são mesmo. Não vou repetir aqui, porque os 2 últimos sermões eu trouxe aquela passagem de Atos, quando Paulo ia nas sinagogas pregar, e a primeira coisa que eles faziam, primeiro alguns criam, está vendo? Sempre tem, Deus sempre abriu a porta para o remanescente, né? Judeu, mas depois eles tiravam Paulo e muitas vezes Paulo foi até apedrejado e tudo mais. Então, inimigos mesmo do Evangelho. Eu não peguei dados oficiais, mas eu vi de alguns pastores dizendo que hoje em Israel, você, embora tenha liberdade de culto, né, você não pode fazer proselitismo, ou seja, você não pode evangelizar um judeu, porque é considerado uma agressão, como em algumas outras nações, interessante, né? Então, inimigos em função do Evangelho. Mas, quanto à eleição dos patriarcas, né, eles são amados por causa disso, né? São amados pelos patriarcas. Então, é uma coisa até difícil para a gente entender. Lembra disso daqui? Romanos 9, 4, 5? Fala assim, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Ou seja, então, esse é o pano de fundo que a gente tem que lidar. Quando a gente vê uma notícia hoje de Israel, a gente tem que entender que muitas vezes, eu não estou aqui para defender o que Israel está fazendo, nem nada, embora concorde com muitas das coisas que estão acontecendo, estou vendo como defesa e não como ataque, mas isso é outra história, né? Algum momento na vida, eles vão errar como qualquer um de nós, porque eles não têm, nesse momento, o nosso Deus no coração. Eles cultuam ao Deus eterno, mas eles cultuam da forma errada. Porque a história deles teve um complemento em Jesus, e eles não entenderam, né? E eles estão na luta, por exemplo, para construir o templo, e aparentemente vão fazer. Alguns entendem que isso vai acontecer na grande tribulação, eles vão construir o templo, vão começar a fazer os sacrifícios, e Jesus foi o sacrifício definitivo. Não era para ter. E aí, no meio do caminho, o líder deles vai se tornar, na verdade, aquele que vai os enganar. Certo? O anticristo. E talvez nesse momento caia a ficha, eles falam, o que a gente perdeu? Séculos. A gente não tem exatamente quando vai acontecer, mas Paulo está dizendo para a gente o que vai acontecer. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Por isso ele fala, eles são amados. Então, podemos, portanto, a partir disso daqui, ficar tranquilos, porque se Deus, mesmo Israel tendo feito tudo o que fez, tendo matado Jesus, né, toda a história que se conhece, Deus está mantendo firme a aliança que Ele fez com aquele povo, quanto mais aquela que Ele fez com a gente. Amém? Então, podemos ficar tranquilos quanto à nossa salvação, se já pedimos a Jesus para que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Creio que todos nós aqui. Amém? Então, seguindo no texto, né, ele vai falar. Então, eles são inimigos, e aí o versículo 29 fala, pois os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Aqui entendidos os privilégios que a gente acabou de ler lá em Romanos 9. Tá? Quando Deus elege uma pessoa ou uma nação, Ele não muda de ideia. Que bom. Vemos aqui o seu sentimento para com Israel e nada tem mudado desde as promessas que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó.
então podemos estar tranquilos com relação às nossas promessas. Aqui eu tinha posto Jesus falando, mas esquece que está aqui embaixo. Versículo 30 é aquele mais complicado, mas eu vou tentar transformar ele numa forma mais fácil, né? Fala assim como vocês. Então está falando para nós. Ele não está falando para judeus, certo? Está falando para nós, cristãos, gentios, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, fazendo aqui a lembrança que Deus fala, Jesus veio, pega João 1 lá, fala, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito, né, na NVI, de serem chamados filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Graças a Deus, nós cremos. Então, nós entramos nessa história, logicamente que estava no plano de Deus, a gente não pode falar, nós não somos o plano B, entenda, né? Não estou querendo defender isso. Mas dentro da sequência natural, digamos que se Israel tivesse aceitado a Cristo, a gente entraria talvez num outro momento. Mas como eles não aceitaram, nós entramos na história. É isso que Paulo está falando aqui. Nós recebemos misericórdia graças à desobediência deles. Tá? E agora, assim também agora, eles se tornaram desobedientes, desde Jesus, a fim de que também recebam agora a misericórdia. É interessante, se você parar para pensar, está em azulzinho ali, todas as vezes que na NVI fala agora. Fala 3 vezes. Na Almeida fala 2 vezes, na maioria das versões fala 2 vezes. Mas esse agora tem um peso. Por isso, para mim, eu acho meio estranho alguns, por exemplo, aqueles que defendem que falam assim, antes da tribulação, então está completado o número de judeus, então nós vamos ser arrebatados. Aleluia, tomara que seja assim. Mesmo, de coração. Eu quero. Você quer? Eu quero. E aí, Jesus vai voltar, e aí os judeus vão ver e vão falar, uau, então vou correr para me converter. Não cola muito com toda a história bíblica. Né? Esse é que é o ponto aqui. Então, quando Paulo usa tanto esse agora aqui, fala nesta era. Não vai ser na próxima que Israel vai se converter. É agora. Hoje, amanhã, não sei. Mas várias profecias falam de um grande despertamento, de um avivamento que vai existir entre nós, os cristãos. Então nós vamos estar talvez num outro pique, talvez a gente esteja por aí evangelizando, talvez existam muitas missões para Israel e para encontrar os judeus no longo do mundo, e eles realmente possam entender que não existe salvação fora de Jesus. Amém? Então, é um pouco o que está aqui no fundo. Paulo traça aqui um paralelo, né? Então, Paulo encerra seu raciocínio colocando todos na condição de desobedientes, tanto os judeus quanto os gentios, e todos carentes da misericórdia. Isso ele fala desde lá no capítulo 3. E aqui ele traça então um paralelo e não um contraste entre os dois. Só muda os tempos. Quando um está bem, o outro está mal, né? Quando um está mal, o outro está bem, mas que isso sirva para que todo o plano de Deus possa acontecer. Amém? E ele termina no versículo 32 aqui, dizendo, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Uau! Glória a Deus por isso. Mas aqui então está uma ação proverbial de Deus, providencial. Né? Mais uma vez, explicitado o chamado de considerar a bondade e a severidade de Deus, que Paulo menciona no versículo 22. Tá? Então, é importante para nós entendermos a importância de reconhecer a nossa condição. E eu gosto muito aqui, eu estou colocando a Bíblia, a mensagem, nem sei se vocês sabem que Bíblia que é essa, né? Mas a gente menciona algumas vezes. Alguns irmãos nossos aí teve um momento, teve uma certa febre de usar essa Bíblia. Ela é uma paráfrase, né? E aqui nesse texto fica bem claro, mas é fácil da gente entender. Olha que interessante o que o Eugene Peterson diz. Ele fala assim, de algum modo,
Deus permite que todos nós conheçamos o que é estar fora, para que Ele pessoalmente possa abrir a porta e nos receber de volta. O que Ele está chamando aqui de estar fora? Vamos ler aqui na nossa versão, versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência e sobre a consciência de que nós não podemos fazer nada para entrar no céu, por nosso mérito, por nosso esforço. Hein? Poderia falar qualquer um de vocês aqui. Estou olhando para você, estou pensando nisso. Não, vou ficar mais certinho, vou andar mais não sei o quê. Não vai resolver. Né? A gente tem que falar assim, graças a Jesus. Amém? Graças a Jesus por isso. Então, por isso ele fala aqui, né? Deus permite que todos nos conhecemos o que é estar do lado de fora. Todos nós já estivemos do lado de fora um dia. E hoje a gente está do lado de dentro. Só porque a gente está do lado de dentro, então, voltando àquela coisa do Paulo, não sejam presunçosos. Não olhem para os outros assim, ó. Né? E olha, infelizmente, de vez em quando a gente olha assim para os outros. Né? Esse herege, esse pecador. Mas é bom a gente saber de onde a gente saiu. Por isso que fala que Deus colocou todos, né? A Ara, acho que fala, aprisionou todos dentro do conceito da desobediência, para que um dia ele pudesse exercer misericórdia. Então, é importante para nós entendermos a necessidade de reconhecer isso, da onde a gente está. Graças a Deus, Ele faz tudo por nós. E a nós só nos cabe reconhecer e aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Amém? Por isso, para concluir, Paulo vai fazer, então, o que é chamado essa doxologia. Doxologia é como se fosse um hino de admiração e louvor e sabedoria. Como uma única reação válida a tudo isso que ele veio falando até aqui. Tá? Nesses 3 capítulos, 9, 10 e 11. E o versículo 33, então, ele vai falar assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Difícil, né? Mas olha, ó profundidade da riqueza de Deus. Rico em sabedoria. Rico em sabedoria. Esta é uma resposta de profundo sentimento de adoração e tal. Paulo olha para tudo aquilo e aí fala, como é que Paulo chegou nesse mistério? Por que Paulo chegou? Ele fala, bom, sei lá, no dia que ele foi acertado por Jesus lá na estrada de Damasco, já veio tudo isso? Não. Diz que ele ficou 3 anos no deserto, entre aspas, estudando, né? Mas tudo indica que Paulo, ele era como se fosse um rabino, né? Ele era um grande estudioso da palavra. E existe um momento, se você realmente se dedicar a fazer isso, que você pedindo a Deus entendimento, Ele vai te dar entendimentos muito mais profundos daquele que a gente faz quando a gente lê a Bíblia. Numa rapidinha. Você já deve ter tido momentos assim. De parar com um versículo, aquele versículo te toca, e você fala, Pai, me dá entendimento. Senhor, o que esse versículo tem para mim? O que o Senhor espera de mim com relação a isso, esse texto aqui? E Deus vai trazendo para você. Provavelmente foi esse processo que Paulo passou, não só aqui, mas em vários. Né? E aí ele chega no final e fala, cara, isso não podia sair da minha cabeça. Isso é muito grande para mim. Né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus tabernáculos. Né? Tem um dos comentários que eu vi, né? Murray, ele diz assim, quando nossa fé e compreensão tentam olhar os horizontes da revelação, é então que nossos corações e mentes são inundados pelo mistério incompreensível das obras e dos caminhos do Senhor. Amém? E aí ele segue dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Vamos combinar uma coisa? Quem aqui não tentou aconselhar Deus já? Senhor, acho que o Senhor não está entendendo a minha situação. Né? Mas quem somos nós para poder falar? Isso faz lembrar Isaías 55 lá, lembra? Que fala assim, pois os meus pensamentos são
não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Né? Os pensamentos dele são muito maiores. Quem somos nós para julgar o que ele está fazendo? Ou dizer assim, Senhor, Israel não merece, por exemplo. Né? Não merece mesmo. Mas qual é a conclusão que nós podemos chegar? Mas nós também não merecemos. Ninguém merece. Por isso que é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? E aí ele termina dizendo, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Lembra do irmão mais velho, mais uma vez? Ele fazia o pai, ele obedecia o pai, estava trabalhando lá, então fala, pô, você tinha que me dar pelo menos aqui um cabritinho, para eu fazer um churrasco com os meus amigos? O que a gente pode fazer que Deus... Né? Risco em soberania. Não adianta querer pedir recompensa para Deus. Temos que honrar Ele, fazer o melhor. E aí ele termina com essa frase aqui que é tão importante. E tem tantas músicas falando dela, né? Pois dele, podemos ler junto o versículo 36 aí? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu queria terminar aqui com algumas aplicações práticas. Só alguns pontos para a gente pensar. Humildade diante dos mistérios de Deus. Né? Então, reconhecer que não entendemos completamente os planos e os juízos de Deus, isso nos leva a confiar e depender dEle, não em nossa própria sabedoria. Amém? A gente pode achar que sabe muito, mas diante de Deus fala, Senhor, como Paulo falou, não sejamos presunçosos. Não sejamos presunçosos. Descansemos nele. Humildemente, fala, Senhor, estou aqui. O que o Senhor espera de mim? Eu olho para tudo isso, teu plano. O que o Senhor espera de mim? Para completar o número, para ser a plenitude dos gentios. Quem está nesse plano? Nosso filho, nossa mãe, nosso vizinho. O que o Senhor espera de nós, Senhor? O segundo é confiança na soberania divina. Né? Mesmo quando não compreendemos as dificuldades ou o tempo de Deus, sabemos que Ele governa todas as coisas com sabedoria e amor. Amém? Então, posso falar uma coisa para você que acho que essa você vai gostar? Falar assim, Ele não vai desistir de você. Amém? Ele não vai desistir de você. Ele é consistente. Lembra do versículo que a gente leu? Se Ele prometeu, Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. Estou lendo na versão antiga que está na minha cabeça, né? Não é que a gente leu. Mas é isso, confiança na sabedoria e na soberania de Deus. Um terceiro ponto, é óbvio, é a esperança e paciência. De repente nós passamos por momentos difíceis, não entendemos o que está acontecendo, mas que a gente possa saber que Deus age no tempo certo e sobre todas as coisas. Então vamos ter esperança. Vamos ter esperança que aquele que prometeu, começou a boa obra na nossa vida, Ele há de completá-la, como diz a palavra. E Ele vai completar. Assim como esse texto que a gente está falando, uma história que ainda não acabou. Que ainda não acabou. E o último ponto aqui, adoração e honra a Deus. Se tudo existe por causa de Deus e para Ele, logo nossa vida deve ser dedicada a glorificar a Ele, vivendo para honrar o propósito dEle na nossa vida. Amém? Podemos ler junto de novo esse que está no azulzinho ali? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, eu queria realmente agora terminar com... Está vendo esse cara aqui bonito aí, da foto?
Esse é o Albert Benjamin Simpson, fundador da Aliança. E no livro dele, pensando em Romanos 11, ele faz essa, no fundo é uma oração. E ele diz assim: queira Deus nos ajudar a nos tornarmos verdadeiros homens de Issacar, que conseguiam entender os tempos em que viviam, para saberem o que Israel devia fazer. Ele está mencionando aqui 1 Crônicas, falando da tribo de Issacar, né? Que eles eram conhecedores do tempo. E assim estarmos aptos a trabalhar em cooperação com o nosso grande líder, logicamente Jesus, na conquista da plenitude dos gentios e na preparação de Israel para a vinda do Senhor. Amém? Que a nossa vida não seja, no mínimo, não seja uma pedra de tropeço para Israel. E que nossa vida também não seja uma pedra de tropeço para os gentios que o Senhor ainda quer ganhar. Que nós possamos ser pelo menos esses colaboradores fiéis do Senhor no plano que Ele ainda vai terminar. E eu não sei o que você sente, mas para mim o fim está próximo. Os dias se acurtam e Jesus está próximo a voltar. Amém? Que a gente possa ter essa segurança na nossa vida. Uma história que ainda não acabou para o povo judeu, mas certamente é uma história que não acabou para nós, como povo escolhido por Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse plano maravilhoso que o Senhor desvendou a Paulo, Pai, para que ele pudesse compartilhar com todos nós o mistério que estava escondido, Senhor, de como nós, como cristãos, podemos entender qual é a nossa posição no mundo, Senhor, qual é a nossa situação no seu plano maravilhoso de salvação. Saber que um dia, Senhor, nós estaremos na presença Tua, na presença de Jesus, entendendo como é a pessoa do Espírito Santo fisicamente. E nesse momento nós não estaremos sós, nós estaremos com muitos irmãos judeus, Senhor, que ainda serão alcançados por Ti, assim como muitos foram alcançados ao longo da história. Mas o Senhor tem um plano maravilhoso ainda para ser completado, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, nos render à Tua sabedoria, à Tua soberania e nos colocar, Pai, à Tua disposição para agir conforme a Tua vontade. Não permita, Pai, que nós sejamos realmente pedra de tropeço para nenhuma pessoa, mas que nós possamos trabalhar junto contigo, Senhor, para ganhar muitos ainda nesse mundo. Para a Tua honra e glória, oramos. Amém.